Deus, com bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Estou feliz de estar aqui novamente, né, no programa Glória Cristo é a Resposta, do meu amigo Alexandre. Muito feliz. Eu costumo chamar ele pastor, creio assim que Deus tem um chamado assim na vida dele e eu gosto de chamar ele assim. Que Deus abençoe mais uma vez, é uma honra. A pastor Alexandre estar aqui com o Senhor. Amém. Novamente. Me sinto honrada quando o Senhor me chama para vir aqui. Gosto muito do Senhor, da sua família, seus filhos. Glória a Deus. São projetos de Deus, né? Estão presentes de Deus nas nossas vidas. Então, aleluia. Agradeço a Deus pela vida do Senhor, pela oportunidade que sempre o Senhor tem nos dado, a honra de estar aqui, certo? E quero também, né, aproveitar e agradecer a Deus pela rádio, né? Vai fazer aniversário, né? Esse Novo Horizonte, dia né? 30 de dia julho. 30 de julho. Que Deus abençoe, né, essa rádio grandemente em nome de Jesus. A toda a direção, que Deus venha abençoar poderosamente, amém? Então, eu quero, desde já, né, pedir aos irmãos que, por gentileza, os irmãos que estão nos acompanhando, que abram suas Bíblias no livro de João 2, essa palavra que Deus colocou no meu coração, João 2 primeiro. Amanhã é Dia das Mães, né? Quero deixar um feliz Dia das Mães a todas as mães. Que Deus abençoe as suas vidas poderosamente. Sei que muitas mães já estão na expectativa desse grande dia, né? Muito esperado. Para mim, não será um dia muito feliz, né? Aconteceram alguns acontecimentos justamente no Dia das Mães. Eu vou contar quando eu estiver pregando um pedaço desse testemunho, mas eu sou feliz porque Deus, ele me colocou de pé em meio à prova, em meio à luta. Ele me colocou de pé. Eu costumo dizer que se Deus, ele quisesse livrar Daniel da cova dos leões, ele livraria sem ele ter entrado lá, mas ele permitiu ele entrar ali dentro. E não foi coisa boa dentro daquela cova. Ou será que foi dentro? Não foi nada. Acho que ele tremeu da unha dos pés até o fim da cabeça. Deus me livre, Deus, de entrar na cova dos leões, porque se acho que eu morria antes de entrar. Com certeza. De medo, né? Mas Daniel, né? Deus não livrou, pastor Alexandre. Deus permitiu ele entrar. Sim. Para mostrar que lá dentro ele era com ele. Aleluia. Deus não livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha de fogo ardente, não. Ele permitiu eles entrarem, mas lá dentro ele mostrou que era com eles. Aleluia. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Sim. Deus não livra da prova. Ele permite a gente entrar na prova, mas lá dentro da prova ele mostra que é conosco. Oh, glória. Lá dentro da prova ele mostra que ele é Deus nas nossas vidas. Aleluia. Eu tenho visto isso, né, na minha vida, porque pessoas que passaram por situações iguais às que eu passei, hoje eu vejo de cama. Hoje eu vejo, não quer mais saber de nada da vida, desistiu de Jesus, desistiu da caminhada. Mas Deus, ele tem me colocado de pé, não porque eu sou boa, porque nós não somos bons. Bom é Deus. Aleluia. Mas é a misericórdia dele nas nossas vidas. É verdade. E eu sou grata, né, ao meu Deus, por tudo que ele tem feito na minha vida, principalmente poder continuar. Porque enquanto os irmãos podem continuar suas Bíblias abertas. Enquanto assim, de início eu pensei em parar. E eu não sou melhor do que ninguém, não vou ser hipócrita e dizer, não, todo tempo eu estive forte. Não, eu pensei em parar, eu chorei, eu gritei, eu questionei, mas depois Deus me colocou de pé. Pouco tempo, ele mesmo já tinha me avisado, olha, vou te ferir, eu mesmo vou te curar. E assim Deus tem feito na minha vida. Então, a palavra que eu quero ler nessa, vamos para a palavra, ok? Vamos lá. João 2, 11, amém? Quero desde já também mandar um grande beijo, a paz do Senhor, para todos da Igreja Internacional Deus Todo-Poderoso, ali na cidade de São Cristóvão. É a igreja na qual eu faço parte, pastoreio ali pela misericórdia do Senhor. Igreja Aleluia. Internacional Deus Todo-Poderoso, aí em São Cristóvão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? João 2, primeiro diz assim, do 1 ao 11 diz assim, ó. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, e faltaram vinho. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o quanto ele disser. Eu quero parar aqui, depois a gente continua, vou parar aqui. Glória a Deus. Essa palavra, ela me chama muita atenção, e é uma palavra que eu gosto muito, que se você parar, pastor Alexandre, para analisar, irmãos amados, Maria
ela vai até Jesus e diz assim, olha, acabou o vinho, ela vai pedir para que ele faça alguma coisa que ela sabe que ele podia fazer. Que ele faça um milagre, porque ela sabe que ele podia fazer, ela conhecia Jesus. Conhecia o seu filho, o seu Deus. Ele era Aleluia. Deus, né? Era filho dela, mas era o Deus dela, Oh, né? Era glória. o Senhor dela. E ela chega para ele e diz, acabou o vinho. E Jesus diz, né, de uma forma até dura, não foi? O que eu tinha eu contigo? Não chegou ainda a minha hora. Mas o que eu acho bonito, se você prestar atenção nessa palavra, é que não há questionamento de Maria, ela simplesmente ela podia dizer assim, ele disse que não chegou a hora, então ele não vai fazer. Não. Ele fala isso para Maria e de imediato o que ela responde ela dá uma ordem aos que estão ali, que peguem e comecem a fazer tudo o que ele mandar. Pegue as taças, tudo que ele mandar aí, vá fazer. Ou seja, ele deu uma ordem que não chegou a hora, que não faria, e de imediato Maria dá a ordem a eles que vai fazer. Oh, glória, aleluia. Ela nem questionou ele, nem falou nada com ele, já foi dizendo ao serviço, vamos lá, coloca aí. Já foi dizendo que era pra fazer, mas ele disse que não chegou a hora, mas ela mandou. Ela é a mãe. Aleluia. Aí agora eu te digo, mas Jesus é Deus, ele é Deus, e ele disse que não chegou a hora. Só que lá na frente você vai ver que Jesus fez o quê? Transformou a água em vinho. Ele obedeceu a Maria. E por que ele obedeceu? Porque Maria era a mãe dele. É a mãe dele. E ele entendeu, eu tenho certeza que ali Jesus nos deixou como exemplo, filhos. Olha o que Jesus deixou como exemplo. Não chegou a hora dele, mas a mãe dele deu uma ordem. E ele foi e fez, porque ela pediu. E quando ele disse que não, ela deu a ordem aos serviçais que colocasse, fizesse tudo que ele mandasse. Ou seja, ela disse, eu quero esse milagre. Aleluia. E Jesus sabe o que ele fez? Ele fez. Sabe por quê? Porque a mãe pediu. Aí ele lembrou, peraí, eu veio para cumprir a minha palavra. Eu disse que os filhos têm que honrar a mãe. Aleluia. E eu me fiz filho dessa mulher. Então, eu como filho, eu irei obedecer a ela. E a obediência, ela gera bênção. A obediência gera vida. Aleluia. A obediência gera prosperidade. Glória filhos, a Deus. Obedeçam às suas mães, obedeçam aos seus pais. Amanhã eu vou generalizar em cima de mãe, porque amanhã é dia das mães. Obedeçam às suas mães. Jesus obedeceu à mãe dele naquele momento. Aleluia. Ele disse que não tinha chegado o momento, mas como Maria pediu, Espírito Santo, ele fez, glória mesmo a Deus. não sendo o momento dele, mas porque era a mãe dele que estava pedindo. Escutem as suas mães. Quando as suas Aleluia. mães pedirem, façam questão de honrar a sua mãe, como Jesus honrou a mãe dele ali. Olha que bonito Jesus fez. Com certeza todo mundo observou. Olha, ele disse que não chegou o momento, mas ele fez porque a mãe pediu. Aleluia, ele honrou glória a mãe a dele. Deus. Sabe o que é que falta mais? Os filhos honrarem suas mães, os seus pais. Observem que Jesus, se sendo Deus, ele ali naquele momento, ele se fez humilde para obedecer. E quem obedece só tem a ganhar. Glória quem obedece a só tem a prosperar. E filhos obedientes, a Bíblia já fala isso, que é que vive muito tempo, é abençoado. Aleluia. Por quê? Porque é palavra do Senhor, é mandamento. Você tem que obedecer ao pai e à mãe. E amanhã, como o Dia das Mães, né, é o melhor presente que a mãe quer de um filho. É a obediência. Quem não quer um filho obediente? Glória a Deus. Todas as mães desejam isso. Que falem com seus filhos e seus filhos obedeçam, porque mãe só quer o melhor. A mãe, ela gerou o seu filho ali no ventre, né? Perdeu noites, em claro, porque quem é mãe sabe como incomoda. A gestação é algo bonito, a gestação é muito lindo, mas incomoda, a gente vira para um lado, incomoda, vira para o outro, incomoda. É né? verdade. Dói aqui, dói ali, tem tanta coisa, cada gestação é diferente uma da outra. Tem gestações que são maravilhosas, tem gestações que não. Glória. Mas a mãe passa por isso. E para dar luz a um filho, perde noites, em claro, quando ganha aquele filho. Perde noites, em claro, renuncia a si mesmo. Quantas vezes as mães se renunciam para ver o seu filho bem? Se for para decidir entre ela e o filho, ela decide pelo filho. Quantas vezes a mãe, ela pega, se puder ter algo, ou é para ela ou é para o filho, eu digo por mim, primeiro é o filho. Sempre é o filho em primeiro lugar. Então honrem as mães de vocês. Porque muitos filhos têm honrado as mães apenas. A mãe é dia das mães. Corre, compra o quê? Presente, né? É verdade. Presente, uns que compram, que tem uns ainda que não compram, nem isso nem lembra, né? Mas é uns que compram. Vai lá, presenteia, passa o dia, faz uma festa.
naquele dia, mas nos outros dias esquece mamãe. Eita, Tem filhos que não passam nem pra ver a glória! mãe. Tem filhos que não lembram nem de acordar e dar um bom dia pra sua mãe. Lembre que hoje você está aqui, primeiro é Deus, depois é ela. Aleluia. Se não fosse sua mãe, como seria? Né? Então eu acho muito linda essa passagem aqui, onde Jesus ele vai lá e obedece a sua mãe. É muito linda a forma que Jesus obedece. Glória a Deus. E é muito lindo também a autoridade que a mãe tem sobre o seu filho. Ela chega lá mesmo ele dizendo que não, ela vai lá fazer. E ele fez. Aleluia. A mãe também tem uma autoridade dada pelos céus. Mãe, você tem uma autoridade dada pelos céus. E o filho que não obedece a essa autoridade, sinto muito, ele vai mal. E, infelizmente, o futuro não é bom. Eu digo isso porque eu vi isso na minha família, eu vi isso dentro da minha casa. Eu criei os meus filhos no caminho do Senhor. Eu criei os meus filhos nasceram no Evangelho. Quem me conhece sabe que eu tenho 21 anos no Evangelho. Vim para o Evangelho assim que eu tive meu primeiro filho, Emanuel. Glória a Emanuel Jesus. nasceu dentro da igreja, praticamente. Emanuel, ele foi criado com todos os costumes, né, do Evangelho. Tudo que a Bíblia manda, tudo certinho. E só que quando ele cresceu, ele se encantou pelas coisas do mundo. Meu Deus. E ele foi resolver e conhecer esse mundo. Só que todo o tempo, Emanuel achava que ele iria conhecer o mundo e voltaria. E ele sempre me dizia isso: mãe, eu vou voltar, eu vou ser o pastor que a senhora sempre sonhou. Um dia eu volto para Jesus, um dia eu volto para a igreja, um dia eu vou fazer tudo aquilo. O pastor conheceu meu filho, lembra? Sim, Ele colocou aí das lâmpadas, né? Conheci. Lá no ano novo. Meu filho era uma bênção de Deus na minha vida. Glória a sempre Deus. vai ser uma bênção, meu filho. Eu tenho um orgulho, eu sempre costumo dizer, eu tenho um orgulho de ter sido a mãe de Emanuel. Porém, Aleluia. Emanuel, ele ouviu vozes estranhas que não era do seu Deus e não era da sua mãe. E não obedeceu a sua mãe. E infelizmente pagou um preço caro e um preço de morte, pagou com a própria vida. Porque Deus ele não quer isso para nós, mas Ele nos entrega aos desejos do nosso coração. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor nos entrega aos desejos do nosso coração, porém todos nós compareceremos perante um tribunal. Foi dito aqui nessa noite que Deus ele nos deu livre-arbítrio. Deus não vai pegar ninguém à força. Eu tenho certeza, ouvi muito do meu filho, que Deus chamou ele muitas vezes, mas ele tem um livre-arbítrio, ele não quis. Verdade. Filhos, principalmente filhos que servem a Deus, evangélicos, que servem a Deus. Quando a sua mãe diz, olha, vamos para a igreja, olha essa amizade, olha esse namoro, olha isso aí. Sabe por que ela está dizendo? É porque ela sabe o que é melhor para você. Aleluia. É porque ela sabe que lá fora o mundo é mau e o diabo não tem brincado. Nesses últimos dias, crentes, o diabo tem batido forte contra a igreja. A igreja tem que estar o tempo todo de joelho. A igreja tem que estar o tempo todo de pé, buscando ao Senhor. Porque os dias têm sido maus. Oh, aleluia. O inimigo ele não está preocupado com quem está lá fora, não. Ele está preocupado com você que serve a Deus, para que você pare. Ele quer parar você. E não foi assim comigo, não. Ele quis me parar. E ele vai tocar na onde? Aonde ia doer mais, no meu filho. No meu filho que tinha promessas. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, quem tem promessa não morre. Morre. Não obedeça a Deus, não, para ver se não morre. E como? Não fique na posição que Deus te chamou, não, para ver se não morre. Eu digo isso por conta de experiência própria, porque meu filho tinha muitas promessas, meu filho era uma bênção. Meu filho dirigia culto, meu filho era um baterista. Glória a Deus! Era lindo, tocava para Jesus, era um ganhador de vida. Meu filho saía, e quando ele saía, ele ganhava várias vidas de uma vez só para Jesus. Aleluia, Mas, Senhor Jesus. só que ele não ficou na posição de obediência. É preciso obedecer. Jesus obedeceu Maria para dizer assim para a gente, olha, é preciso obedecer. É preciso a obediência, não tem para onde correr. Toda a palavra do Senhor, toda a Bíblia dizendo, os Apocalipse fala sobre obediência. É preciso o cristão obedecer a Cristo. Aleluia. É preciso. Não adianta você apenas entrar dentro da igreja, você tem que ser igreja. Porque infelizmente tem muita gente entrando dentro da igreja, mas não está sendo igreja. Mas nós fomos chamados para ser igreja. Nós temos e precisamos ser igreja. Eita glória, aleluia. Então, Dia das Mães, amanhã faz 1 ano que eu senti a maior dor da minha vida, que eu nunca imaginei sentir. Orei muito pela vida do meu filho e criei muito no milagre. Eu acreditava muito nesse milagre, mas não aprove a Deus fazer isso. E agora,
questiona ou adora. É. A dor do momento, irmãos, eu não vou dizer para os irmãos que eu não pensei parar, pensei. Porque eu me senti rejeitada, abandonada por Deus. Sendo que Deus me avisou primeiro. Mas ninguém quer perder, ninguém quer. Não tem esse bom. Até porque o ser humano não foi preparado para perder. O ser humano não foi preparado para morrer, não, sabia disso? O ser humano foi feito para viver eternamente. Então o ser humano nunca vai estar acostumado com a ideia da morte. Ninguém. Verdade. Todo mundo teme a isso, a morte. Todo mundo teme a perder alguém para a morte. Por quê? Porque não fomos feitos para morrer. Fomos feitos para viver eternamente. Então, Dia das Mães, estou eu ali no altar. Na festa do Dia das Mães, né? Culto festivo. Meu Deus. Do Dia das Mães, em agradecimento ao Dia das Mães, ação de graças pelo Dia das Mães. Está lá as mães. Eu preparei aquele culto com tanta alegria, pastor Alexandre, com tanta alegria, arrumei tudo com tanto amor. Fiz cada prenda com as minhas mãos. Passei noites em claro fazendo aquelas prendas com tanto amor para aquelas mães. Bem, eu não sabia que naquele dia eu sentiria a maior dor da minha vida. Que eu iria ser atingida como mãe. Creio eu que o inimigo ali, ele estava com tanta raiva, me veio preparar tudo aquilo para Deus. E aquela igreja encheu de mães. E eu falei com meu filho antes desse, eu estava com ele na hora. E eu disse, olha, eu estou indo para a igreja e eu quero muito que você vá. Não me faça essa vergonha de não comparecer. Todas as mães vão estar com seus filhos lá, eu preciso que você esteja também. E ele disse, não, mas eu já programei, eu estarei com a senhora lá. Vá, que eu chego já lá. E ele programou. Ele já tinha chamado amigas para ir, a esposa para ir, a roupa já estava pronta para ir, ele estava programado. Só que ele acordou confessando algo que eu vim saber depois que ele morreu. Ele acordou confessando Jesus. Ele acordou confessando. Mas só que Deus, ele já tinha me avisado, olha, o seu filho está muito rebelde, estava muito rebelde. Está envergonhando o evangelho. E se ele continuar assim, eu não vou deixar ele mais aqui. Eu vou levar. Eu vou preparar e vou levar. Não, Senhor, não leve, não leve. Fui orar, fiz campanhas. E Deus falou novamente comigo. Se seu filho continuar assim, eu vou levar. Eu vou dar mais uma oportunidade. Mas se ele continuar assim, ele vai descer a sepultura. E ele continua assim. E Deus disse para mim, olha, eu vou te ferir, mas eu também vou te curar. Você vai gritar, vai se espernear, mas eu preciso levar. E foi assim que aconteceu. Só que Deus falou que eu vou preparar. E Deus preparou Emanuel. E quando Emanuel acordou, eu não sabia de nada. Ele falou para mim, mãe, vá, que eu chego já lá. Vá para a igreja, eu estou lá, ansiosa, olhando no altar, dirigindo o culto. E olhando ali à frente da igreja, toda hora eu olhava para ver quem chegar, o meu filho. Os seus filhos já estavam lá com suas mães com os filhos, todo mundo celebrando aquele dia alegre, e o culto estava uma alegria, Deus abençoando, Deus descendo naquele lugar, estava uma maravilha, e eu, meus olhos fitados na porta, esperando o meu filho chegar. Mas de repente o que chega? Uma notícia. Tinham acabado de arrancar a vida do meu filho, e de uma forma muito trágica, muito ruim. Todas as nossas eram ruins, lógico, né? Mas a do meu filho foi muito triste. E eu, como assim? Dia das Mães. Eu criei meus filhos no Evangelho. Eu saí do mundo, pastor Alexandre, porque eu achava que lá fora no mundo eu não tinha como defender o meu filho e dar uma vida boa e proteger ele. Então eu fui para a igreja para proteger ele. E eu perdi ele lá dentro da igreja. Amizades dentro da igreja que vieram do mundo, que fizeram a cabeça dele, voltaram para o mundo e já levaram ele. Mas Deus, ele não perde para ninguém. Naquele momento eu me senti uma perdedora, eu me senti nada. Eu me senti esquecida por Deus. E aquele Dia das Mães marcou para mim. Só que aí no outro dia, Deus chega com uma surpresa para mim. E as pessoas começam a me visitar. E aí pastores, amigos, né? E eles começam a falar comigo algumas trajetórias que eles começaram a saber do meu filho. Porque ninguém entendia como isso tinha acontecido. Aí eles falaram, olha, pastora, eu tinha certeza. Deus falou comigo. E pastores assim, bem conceituados, eles disseram assim, tinha certeza, seu filho está salvo. Seu filho está salvo. E começaram a me mostrar textos bíblicos e as coisas que eu dizia assim, não, ele está querendo, é minha amiga. Eles estão querendo me confortar. Eles só estão querendo me confortar. E começam agora a chegar os amigos do meu filho. E começam a me mostrar as mensagens do meu filho. E quais eram as mensagens de Emanuel ao acordar? Eu não sei o que aconteceu dentro de mim, mas todo o desejo que eu tinha do mundo,
acabou e hoje eu volto para Cristo. Hoje eu volto para Jesus. Ele confessou a Jesus ao acordar. O inimigo até tentou atrapalhar os projetos de Deus, mas ele não atrapalhou, porque Deus ele não perde em batalha para ninguém. Quando o Senhor disse que salvaria, ele salvou. Ele confessou primeiro. Deus levou por conta da rebeldia, mas primeiro Deus salvou, ele me honrou. Crente, Deus vai te honrar. Mães que têm seus filhos nas drogas, no mundo, não pare de orar. Não pare, que nem que seja no último momento, Deus ele vai salvar o seu filho. Meu filho foi salvo no último momento e eu tenho certeza da salvação do meu filho. Aleluia. Aí eu ainda continuei questionando. E será, meu Deus, será? Aí saí eu na rua com alguns dias depois, consigo sair na rua. E eu disse, vou passar um bom tempo sem abrir a igreja. Eu vou fechar a igreja. Aí Deus disse, não é sua. Vai fechar o que é seu. Não é seu. Aqui, você não vai fechar nada. Não fechei. Aí eu disse, mas também eu vou passar pelo menos uns 6 meses, uns 9 meses sem pregar. Eu só vou subir no altar depois de 9 meses, um ano, não vou pregar não. Deus disse, você não manda em você, 15 dias eu estou no altar pregando. Eu disse, mas também, vai fazer a obra, não vou. Eu já na rua fazendo a obra. E quando eu estou na rua fazendo a obra do Senhor, com dias depois, irmãos, aonde as pessoas me perguntavam, onde é que você está encontrando força? Eu não sei. Eu dizia, não sei. E até hoje eu não sei, é Deus. É Deus, é tudo Deus. Quem perdeu um filho sabe o que eu estou dizendo, é Deus. Para mim estar de pé, é Deus na minha vida. Glória a Deus. Vale a pena servir a Deus. Ele até permite a prova, mas ele te ajuda a passar nela. Aleluia, ele te carrega no colo na prova. E aí eu vou numa praça, eu estou fazendo a obra de Deus. E de repente vem um bêbado tombando de lá para cá. E vem tombando na minha direção. Eu digo, sabe o que faltava? Eu parei porque eu sempre costumo, pode estar bêbado, irmãos, pode estar sujo, o que for. Eu paro, eu pego, eu abraço, eu beijo, eu sento ali e falo de Jesus. As pessoas às vezes passavam e diziam, o que foi isso? A pastora ali sentada com aquela mulher ali. A mulher de rua, deitada no meio da rua. Paro, se Deus mandar paro, sento, falo, abraço, faço tudo que Deus mandar. Que eu não estou nem aí para o homem, eu estou aqui para Deus. Aleluia. Aí eu estou lá e vem o bêbado e disse, até mim, se ele vier até mim, ele vai falar, eu vou falar de Jesus. Eu estou aqui para Jesus, eu vou falar de Jesus. Ele veio até mim, colocou o dedo assim, olha, com autoridade. Ele falou bem assim, olha, foi preciso você perder, mulher, para ganhar. Teve que ser assim, o céu escolheu assim, teve que ser dessa forma, para que você viesse ganhar, para que ele viesse ganhar a salvação. Eu parava olhando para ele, as irmãs estavam comigo e falou, a evangelista que estava comigo falou, ele está falando, você está entendendo? Ele está falando do seu filho. Eu disse, eu entendi desde o primeiro momento que ele começou a abrir a boca. Porque até então eu não estava acreditando que o povo de Deus estava falando, que eu achava que era para me consolar. Aí Deus disse, agora eu vou falar como eu quiser, eu vou usar quem eu quiser. Vou usar mas, o verbo. Mas eu te falo aquilo que eu quero. Então, mães, vale a pena orar. Vale a pena continuar firme. Às vezes, em meio à tribulação, o que é que a gente pensa? Parar, porque teve horas que eu disse, não, Deus que eu oro, meu Deus do céu. Eu passei um tempão orando, ainda perdi meu filho, eu vou parar. E a gente vai para onde sem Deus? Se a gente parar, com Deus já está difícil, irmão. Sem Deus nós vai para onde? O que é que vai ser da nossa vida sem Deus? É melhor dizer assim, Jesus me sustente, porque só Ele que sustenta. Oh, só Ele que sustenta a mim e a você. Aleluia. Então foi assim, na minha vida. Eu, mesmo tendo passado por toda essa dor, eu pedi misericórdia ao Senhor e eis-me aqui, novamente de pé, lutando para ficar de pé, porque não é fácil não. E ninguém vem me dizer que a vida de crente é fácil, que não é. Todo mundo tem uma prova. Parece aquela onda da praia. Você pula uma, vem outra. Pula outra, já vem outra. Meu Deus do céu, eu passava na prova ontem. Hoje que eu tentei respirar, já está na prova novamente. Mas o que a Bíblia fala? Você tem que ser provado para ser aprovado. Não existe crente que não seja aprovado. Eita, glória, aleluia. Para ser aprovado, é preciso. Para você crescer, é preciso. Aí tem gente que diz assim, eu vou desistir. É muita prova. A Bíblia diz que a chuva cai para os bons e para os maus. Olha, prova é para todo mundo. Não tem ninguém no mundo que não tenha prova. Todo mundo tem prova. Só que há uma diferença do povo que serve a Deus para quem não serve. Sabe por quê? O que eu tenho ouvido, visto e conheço de pessoas que agora, recente, esses dias agora, tiraram suas próprias vidas. E a gente também vê nos jornais. E eu vi também pessoas recentes. Sabe por quê? Porque não aguentaram a prova. É verdade. Porque não tinha Jesus, não estava com Jesus. Não aguentaram a prova.
Mas a gente passa por prova, passa por luta, Jesus vai nos levando, nos guiando. Tem hora que a gente olha para trás como eu passei aquela prova ali. E aquela ali, como foi que eu consegui passar? Passou, sabe por quê? Porque Jesus é contigo, é Jesus quem te leva, é Jesus quem te guia, é Ele quem te carrega. Não aguenta mais não, eu te coloco no colo, mas tu passa. Tu passa. Ele vai abrindo mar, a gente vai passando. Ele vai fazendo de tudo que for possível, mas você passa e vai dando glória. E quando olha, você venceu. Oh, aleluia. Agora, sem Cristo, irmãos, a vida sem Cristo é triste, porque glória a Deus. Não tem forças para lutar, não tem forças. A gente já todo dia na presença, ainda tanta luta, como eu acabei de falar para mim. Você acha que foi fácil para mim conseguir continuar? Não. Não foi fácil. Não foi fácil. E ainda depois eu ter que pregar para pessoas que estavam na condição do meu filho. E eu saber que o meu não foi permitido estar mais comigo. Ou amanhã é Dia das Mães, as mães estão comemorando, mas eu já passei a semana toda apreensiva. Amanhã, Dia das Mães vai fazer 1 ano. Dia das Mães faz 1 ano. Meu filho fez 20 anos na sexta. O Dia das Mães foi no domingo. E arrancaram a vida do meu filho de uma forma muito banal, triste e injusta. E o Senhor disse uma palavra aqui que eu tomei posse, pastor Alexandre, sobre a justiça de Deus. Sobre não falar de Deus justiça aos seus pequenos. Eu sei que eu estava questionando essa semana. Está demorando Deus o Senhor fazer justiça, que a gente quer logo, né? A gente quer logo. Meu Deus, e a justiça? E eu vim ainda questionando no meio do caminho. Passou uma situação assim, eu disse, Senhor, e a justiça, Senhor? A senhora ainda não fez justiça. E quando cheguei aqui, o Senhor disse uma palavra. E eu disse, meu Deus, eu sei. Deus vai fazer justiça no momento certo. Deus não abandona os seus. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas o filho dela escolheu o caminho errado. Mas ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Porque é Ele quem deu. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Quem deu foi Deus. Só quem pode dar a vida é Ele. Então, ninguém, o ser humano não tem direito de tirar. Não tem. Então, às vezes, né, as pessoas se complicam. Pronto. Tocam onde não tem que tocar. Tocam na vida, como foi do meu filho, de quem não tem que tocar. Porque, como eu falei, ele tinha promessas. Deus permitiu pela desobediência, mas também era a cobrança. Sim. Porque as promessas do Senhor, é aquilo que eu falei, muita gente tá acostumado assim, tipo, eu tenho promessa, eu vejo muito isso, viu? Eu tenho promessa, ninguém vai tocar em mim. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque o preço da desobediência é caro. E Deus, Ele vela para cumprir sua palavra. Se não fosse assim, Ele tinha desistido ali no momento que Jesus estava sofrendo. Porque aquele sofrimento de Jesus, nenhum pai aguentaria ver o seu filho passar. Ele desistiria, mas Ele disse, eu vou cumprir a palavra. Eu velo para cumprir a minha palavra, vai até o fim. Jesus até temeu ali no momento, né? Chorou, meu Deus. Um pai vê um filho chorando. Chorou, se desesperou ali. Sabia o que ia passar. Mas Deus disse, vai cumprir. Vai cumprir. Aí agora quer eu e você fazer o que quiser e querer que Deus mude a palavra por conta da gente. Não, Ele vai cumprir. Então cabe a mim e a você andar direito. Cabe a mim e a você fazer as coisas que agradam a Deus. Mas o mundo é o mundo. Você seja você. Noé estava em meio ao povo corrompido. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai dizer a ele, lá em Gênesis 7, primeiro, eu tenho visto que tu és justo diante de mim, no meio dessa geração perversa. Oh, glória! Não importa como esteja, mas na minha rua, os vizinhos é uma bênção. Tem que dizer que é bênção, né? Que é para ficar bênção, né? Porque tem gente que diz assim, na minha rua tem uns vizinhos atribulados. Aí vai ficar profetizando. Atribulado. Aí o vizinho fica o quê? Atribulado. E vai atribular quem? Você. Mas na minha casa tem um homem, tem uma mulher que é um atribulado, é um endemoniado, é tanta coisa, né, que nós escutamos crentes, né? Aí vai profetizando e ele vai ficando, e ela vai ficando. E o que acontece? Quem é que vai sofrer os danos que está ali perto? Você. Profetizando bem, desse povo aí, na minha rua tem um povo que é bênção. Os vizinhos abençoados. Marido abençoado. Mulher abençoada, é bênção, viu? Eita, esses filhos é bênção de Deus. É tudo bem. Porque, minha irmã, a gente tem que aprender que a nossa boca tem o poder. Tem o poder da vida e da morte. E a gente tem que aprender a usar a nossa boca, a nossa voz.
Muitas vezes a gente abre a boca para falar lá, para reclamar, para não sei o quê, e sabendo que temos autoridade na boca, temos autoridade para profetizar bem, já está aquilo que a gente está tanto reclamando que não aconteceu, e a gente fica ali, ó, ligado, nem está reclamando e está murmurando, né? É assim, infelizmente, muitos crentes dizem assim, até que horas, pastor? Até que horas? Falta 11. E a gente fica ligados nisso, né? Mas abra a boca, profetize. Mães, amanhã é dia das mães. Acorde profetizando na vida dos seus filhos, que eles são bênçãos de Deus na sua vida. Ainda que a situação seja contrária, mas diga que eles são bênçãos. Oh, aleluia! Diga que seus filhos são presentes de Deus. E os filhos também façam isso, que é a vez de vocês, que é o dia das mães, né? Diga que a sua mãe, mas a minha mãe é dura demais. A minha mãe, eu vi com o filho hoje no ônibus, ele lamentando que a mãe, ele me contou umas situações da mãe que são a misericórdia de Deus. Mas eu disse, ama a sua mãe. Ame a sua mãe, mas a minha mãe me deu uma facada. Eu disse, mas ame ela assim mesmo, é difícil, né? E ele me mostrou, irmão, da facada, bichinho, 2 facadas no braço. Eu disse, mas ama assim mesmo. Eu falei, eu sei que é difícil o que eu vou lhe dizer, mas ame. Ame que é a sua mãe, você tem que honrar ela. Ele disse, não, mas não tenho óleo dela, não tenho. Mas ela lá, eu disse, mas você tem que honrar. Mesmo assim, ela faz isso, tem que honrar. Tem que honrar, é mãe. É bíblico. Honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Então, eu deixo essa palavra nessa noite, né, sobre a obediência de Jesus naquele momento que ele obedeceu Maria. E ele transformou a água em vinho. Que sirva de lição para nós. Sabemos que precisamos ser obedientes a Deus. E aos nossos pais, né? Eu estou deixando essa palavra para os filhos, por ser dia das mães amanhã. Obedeçam às suas mães, honrem a sua mãe, para que vocês se vão bem nessa terra. Esse é o segredo de bem, é honrar a Deus, honrar sua mãe, seus pais. Eu quero encerrar louvando um louvor, posso falar? Playback. Estou me perguntando se eu estou bem. Playback. Eu vou louvar esse louvor, é um louvor que marcou muito a minha história com todo esse acontecimento que eu contei aqui. E eu quero louvar ele para encerrar. E depois eu quero pedir uma música que eu quero escutar, que também marcou muito, que é Covardia, de Léa Mendonça. Mas ela só quero ouvir. Estão me perguntando se eu estou bem? Eu esqueci o nome dela. Estou bem. Mas ela louvou, a Josiane louvou esse louvor terça-feira. Terça-feira, é muito lindo, né? É forte. Tem muito a ver com a minha história. Está tudo bem. Acho que sim. É, playback. Então, esse louvor marcou muito a minha história com o acontecimento que aconteceu com a perca do meu filho. Porque, como eu falei, foi muito difícil eu continuar. Mas Deus me colocou de pé para dizer que Ele é bom, que Ele vive. E que por fim se levantará. Não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é fiel e vai agir com fidelidade na sua vida. Alcance aos seus olhos a fidelidade do Senhor. Consiga ver. Peça a Deus para que você veja a fidelidade dEle, porque Ele é fiel.